Hoje nós vamos entrar na 12ª lição. Esse tema tem 15 lições. E hoje nós vamos falar sobre o modelo de missões da igreja de Antioquia. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e o versículo 19. Graças a Deus pela vida de vocês. Durante a semana é um pouquinho mais complicado, né? Nós entendemos que algumas pessoas não conseguem vir por motivo de força maior, e aqueles que conseguem vir se esforçaram muito, né? Dia de trabalho, enfim. E eu queria dizer a vocês que a recompensa não virá de mim ou de qualquer outro homem aqui nessa igreja, mas a recompensa vem do Senhor. E que você saia daqui bem melhor do que você entrou, que você saia daqui com uma porção de conhecimento maior do que você tinha, né? E que haja, que a gente consiga agregar junto. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Deus, as coisas X, né, irmãos? Sabemos como usar. Atos capítulo 11, versículo 19. Quem está pronto, diga amém. Diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela região, naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso realmente aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, pela leitura da sua palavra. O Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece a nossa vida, nosso coração. O Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê por dentro e por fora. Meu Deus, que o Senhor venha transformar as nossas vidas nessa noite, que através do estudo da sua palavra nós sejamos curados, nós sejamos libertos, nós sejamos despertos, para que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós estamos todas essas terças-feiras falando de missões, e haja assunto, até 15 lições, nós pensávamos assim que não dava para encher uma hora de ministração em cada terça-feira. Na verdade, falta uma hora para cada assunto que nós selecionamos, porque nós não estamos olhando só na superfície do assunto, nós estamos aprofundando, entrando nos contextos para entender. E até aqui,
uma verdade que nós podemos assumir é que quem recebe a aprovação de Deus, seja ele ou a missionária, que recebe a aprovação de Deus e a ação do Espírito Santo, tem sucesso garantido onde colocar os seus pés. Até agora nós temos visto isso, né? Também nós temos visto que não é porque tem a aprovação de Deus, não é porque tem o Espírito Santo de Deus, que não vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas existe um celeiro grande, né? O Senhor faz com que o missionário enxergue um celeiro grande, pronto, uma terra fértil, pronta para receber a semente. E isso também nos traz até aqui uma verdade, depois dessas 11 lições que nós já tivemos, que o evangelismo, o ato de missão, ele não vem com resultados rápidos. É constante, mas não é rápido. Então o missionário precisa ter uma certa paciência e fé diante do Senhor que o prometeu, que o conduziu. E isso sempre precisa estar sendo lembrado. E quando nós lemos no início desse culto, no início dessa mensagem, Atos 11, nós lemos um relato de Lucas, contando como foi que o Evangelho chegou até Antioquia. Mas, voltando um pouquinho, lá no capítulo 10, nós já falamos sobre isso aqui, mas nós precisamos refrescar para a gente entrar no capítulo 11, tá bom? Que é o que a gente leu. Tudo aconteceu para o Evangelho chegar até Antioquia. Primeiro ele chegou em Cesareia. Na casa de quem? De Cornélio. E Cornélio, vamos refrescar a memória, que é sempre bom. Cornélio era um homem importante. Ele era um centurião. O que é centurião? Chefe da guarda, alta classe da guarda. Ele era importante porque ele cuidava de soldados. Quantos soldados cuidam de centurião? 100. Centurião. Cuidava de 100 soldados. E depois que o evento aconteceu na casa dele, o evangelho tomou rumos diferentes. Isso aconteceu por volta do ano 39 depois de Cristo. Cornélio é citado na Bíblia como um homem piedoso, temente a Deus, que cuidava dos pobres. E engraçado que quando a Bíblia fala Cornélio era temente a Deus, não fala só de Cornélio, fala Cornélio e toda a sua casa. Então toda a sua casa buscava Deus, toda a sua casa dava esmolas, ajudava os pobres. Então eles eram conhecidos pela piedade, a obra da piedade. Como o diácono Alexandre leu aqui, sobre a constância, perseverança, era isso que foi visto em Cornélio. A gente já aprendeu que a vida cristã, ela não é sobre velocidade, ela é sobre constância. A velocidade, ela é legal, mas ela cansa. Mas a constância é devagar e sempre. Devagar e sempre. É melhor ser um crente devagar e sempre do que um crente que acelera, cansa e para e retrocede. Né? Então, Cornélio era esse tipo, ele tinha esse tipo de vida. Até que em uma de suas orações aconteceu algo inusitado, nós vamos repetir rapidamente. O anjo do Senhor se apresenta até Cornélio no seu momento de oração. Ele orava várias vezes ao dia. Cornélio era judeu? Não, ele era gentio. Mas ele orava. Ele tinha todo o testemunho de um crente. E aí o anjo do Senhor se apresenta a ele e o chama pelo nome. E dá uma resposta para ele que qualquer um de nós gostaríamos de ouvir. Cornélio, as suas orações e as suas esmolas e as suas obras subiram até o meu trono. Eu tenho uma missão para você. Você vai pegar os seus homens, vai mandar até a cidade de Jope. Lá, na casa de Simão, o curtidor, tem Pedro, por sobrenome Simão, é outro Simão. E você vai chamar esse Pedro para vir aqui na sua casa. Eu tenho uma obra aqui na sua casa.
E Cornélio levanta dessa oração e rapidamente ele já começa a preparar os seus homens. Enquanto isso, enquanto o anjo aparecia para um gentil, Pedro estava lá em Jope, na cidade de Simão Curtidor. O que quer dizer Simão Curtidor? É a profissão dele. Couros de quê? De animais. Para ele mexer com o couro de animal, o animal tinha que estar vivo ou morto? Morto. Portanto, ele era impuro. Mas Pedro estava lá na casa dele. E Pedro estava ansioso por almoçar. Ele queria comer, ele estava com fome, subiu no terraço. Enquanto esperava o almoço ou o jantar, ele foi visitado pelo Senhor. E a Bíblia fala que ele foi tomado de grande estado de êxtase, que os seus sentidos sumiram. E Pedro teve uma visão gloriosa e ao mesmo tempo assombrosa. Ele viu então um lençol que descia do céu, amarrado assim pelas quatro pontas, e quando esse lençol chegava na visão dele até a terra, ele podia contemplar que dentro daquele lençol haviam muitos animais, puros e impuros. E esse lençol subia e descia, e fez esse movimento por 3 vezes. E o Senhor falou para ele: Pedro, mata e come. E Pedro disse: não, de forma alguma, deixe o meu tempo de conversão, nunca coloquei coisa impura na minha boca. Aí o Senhor falou para ele: não chame de impuro o que eu já purifiquei, mata e come. E ele, ainda sem entender essa visão, nesse meio tempo, o que aconteceu no portão de Simão o Curtidor? Os homens de Cornélio chegaram. E aí veio a interpretação para Pedro. O Espírito Santo o impeliu, disse assim: olha, virão homens a ti, não questione, vá com eles. Quando os homens chegaram, Pedro os convidou para entrar. Eles pousaram ali na casa de Simão Curtidor. E aqueles homens começaram a falar a missão. Olha, Cornélio, nós trabalhamos para ele é um homem de bom testemunho, ele é um homem que teme a Deus, a família dele também teme a Deus, e ele nos mandou aqui, pediu para que você fosse até lá. E Pedro foi junto também com seus homens. E Pedro ainda não estava convencido do significado daquela visão. Tudo contrariava o que ele já tinha aprendido. Como que Deus poderia contrariar a sua própria palavra em Levítico, que dizia que era para se abster de animais impuros? Pedro não estava lembrando do tempo em que ele caminhou com Jesus e todos os ensinamentos belíssimos que ele recebeu do Senhor. E todas as coisas que o Senhor disse que abolia, que permanecia, ele por um momento se deixou questionar. E quando ele chega na casa de Cornélio, o Senhor não estava só surpreendendo Pedro com aquela visão maravilhosa. Quando ele chega à casa de Cornélio, Lucas vai dizer nesse capítulo que Cornélio, ele não queria só alcançar a sua casa. A sua casa estava cheia de familiares e conhecidos, e todos quantos gostariam de ouvir Pedro pregar. Pedro chegou, Pedro nunca tinha visto, já tinha visto lá em Pentecostes, quando ele fez aquele sermão e várias almas se renderam ao Senhor, mas ele nunca tinha visto, depois daquele evento, tantos gentios acumulados numa casa só. E toda aquela gente estava ansiosa por ouvir a palavra. E o sermão que Pedro trouxe naquele dia na casa de Cornélio não foi algo leve, foi algo rude, pesado. E Pedro ficou maravilhado, porque enquanto Pedro falava essa palavra, todos daquela casa receberam a visita do Espírito Santo. E os homens que estavam com Pedro começaram a falar assim: mas como? Eles não são batizados, eles não são judeus, como que eles estão? Não parece aquele evento? Parece aquele evento, o evento do Pentecostes.
estava acontecendo ali na casa de Cornélio. Dali em diante, depois que aquele sermão duro e objetivo trouxe a presença do Espírito Santo para aquela casa, aquelas pessoas não só foram batizadas com o Espírito Santo, como também naquele mesmo dia foram batizadas nas águas. Então Deus fez uma obra completa naquela cidade, naquela casa, e destruiu aquela crença que Pedro tinha, que a salvação era só para os judeus, que a fé era só para os judeus, que a promessa da descida do Espírito Santo era só para os judeus e que o batismo nas águas era reservado também para os judeus. Então Deus quebra isso de dentro do coração de Pedro e aparentemente Pedro se curou desse escrúpulo e ele entendeu que Cristo trouxe a salvação para todos. Só que daí quando a gente entra no capítulo 11, ainda não é o versículo que nós lemos, a igreja de Jerusalém, quando Pedro volta de Cesareia, os líderes, servos do Senhor, chamaram Pedro e falaram assim: Pedro, o que aconteceu? O que é que você foi fazer na casa daquele homem gentio? E mais, Pedro, você estava hospedado na casa de Simão, um curtidor, e tem contato com animais mortos. Portanto, é impuro e tudo que ele toca é impuro, e você estava lá. E não bastando ir à casa de Cornélio, você comeu com Cornélio. Isso é uma afronta gigantesca, Pedro. É uma afronta gigantesca e inaceitável. Ele é homem gentil, ele não é circuncidado. É absurdo, Pedro. E ainda, como se não bastasse você pregar, você batizou ele com as suas mãos. E aí, no início do capítulo, Pedro começa a explicar tudo de novo. Não, vocês não estão entendendo. Enquanto eu tinha a visão no terraço, o Cornélio tinha a visão no quarto dele. Era o mesmo Espírito. Um falando com o gentio e o outro falando comigo, o judeu. Não tinha como duvidar. Ele explicando. Depois vocês leem com calma, Pedro falando para eles. E agora eu entendo. O lençol que descia, quando eu olhei os animais puros e impuros, eram os gentios e os judeus. E agora eu entendo que o lençol é a igreja, que abraça todas as nações, que abraça todas as pessoas. E aí, ele começou a contar como foi o batismo. Ele começou a falar: lembra em Pentecostes que nós fomos visitados pela presença do Espírito Santo? Aconteceu a mesma coisa, eu tenho testemunhas aqui. Aqueles homens incircuncisos foram batizados pelo Espírito Santo. E eu não tinha como impedir. Porque apesar de Cornélio ser bom, gentil, de boas obras, isso traz salvação? Não. Era necessário o quê? Um encontro com Cristo, crer em Cristo de fato e nascer de novo. Ele precisava disso. E aí a obra ficaria completa. Deus completou o resto. E aí no versículo 17 do capítulo 11, que nós não lemos, mas nós vamos ler juntos, olha o que Pedro fala. Vamos ler no versículo 16 em diante. Olha que coisa linda. Pedro diz assim para eles: e eu me lembrei, Pedro se explicando, e eu me lembrei do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí olha o que ele pergunta no 17. Gente, eu achei isso maravilhoso. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Gente, aí o que diz no final? Que depois que ele disse isso, a igreja de Jerusalém se acalmou. A igreja entendeu o propósito. A igreja entendeu que havia
acontecido um milagre na casa de Cornélio. Glória a Deus. E aí eles não tiveram mais dúvidas de que era sim algo sobrenatural. E aí a gente entra no versículo 19 que nós lemos. Deu para dar uma refrescada? Então, no versículo 19, a gente estudou aqui sobre a morte de Estevão, né? Ela aconteceu no ano 34 depois de Cristo. Depois que Estevão morreu apedrejado, os crentes não tiveram mais sossego na face da terra. E eles começaram então a se dispersar, porque a temperatura da perseguição aumentou. Então aquelas reuniões que eles faziam tranquilos, já não era mais tranquilo. A temperatura da perseguição aumentou. E aí muitos cristãos eles se separaram para não chamar muita atenção. Uns foram para a cidade de Fenícia, outros foram para Chipre e outros foram para Antioquia. Até aí tudo bem? Todas essas regiões eram fora de Jerusalém. Então eles foram para essas regiões. E a Bíblia nos diz que eles foram cumprindo o ID do Senhor. Eles foram pregando. Porém, eles entravam só em sinagogas de judeus. Vamos pregar o Evangelho, vamos tentar converter mais judeus possível. Mas aí a Bíblia vai contar que na cidade de Antioquia, os que foram evangelizados em Chipre foram para Antioquia. E lá, ninguém sabe por quê. Eles não foram orientados por pessoa humana. Foi uma coisa sobrenatural. Eles decidiram que o Evangelho também ia ser pregado para gentios. No meio da perseguição, então vamos pregar para todo mundo. Vamos pregar para todos. E a Antioquia era conhecida como a cidade rainha do Oriente. Por quê? Agora é coisa histórica, tá? Ali havia mais ou menos 500 mil habitantes, de todas as nacionalidades, era uma mistura de povos que viajar para Antioquia era sinal de você conhecer várias nações, porque você se encontrava com várias pessoas ali na cidade. E era uma cidade bela, segunda cidade depois de Jerusalém, que foi invadida, no bom sentido, pelo cristianismo. Tudo bem? Tudo ok? Ele não caiu, irmãos, ele quase caiu. Vou fazer isso na minha frente. Ai, irmãos, eu ajudo, mas eu dou risada, é incrível, é uma coisa impressionante. Corta isso aqui tudo ali. É feio falar de amor e rir do irmão. É risada gospel. É, risada gospel. Tudo é gospel hoje, né? Então, assim, voltando para Antioquia. Era uma cidade bela, perto do mar Mediterrâneo, só que ela era infestada de luxúria. O que quer dizer luxúria, gente? Vocês já ouviram uma colocação errada de alguns irmãos que falam assim? Nossa, a irmã está ganhando bastante dinheiro, né? Sapato elegante, toda na luxúria. Não, irmãos, luxúria é pecado, não tem nada a ver. Não quer dizer luxo. Luxúria é estar coberta de imoralidade sexual. Tá? Então não fala isso. É certo falar assim, nossa, que luxo. Isso é certo. Mas, nossa, que luxúria. Meu Deus. Quer dizer que a pessoa está se prostituindo, adulterando, fazendo tudo que não presta. E lá na Antioquia havia luxúria, imoralidade e clubes noturnos. Então era um cenário assim muito propício para a pregação do Evangelho. Tinha um templo que era destinado à deusa Dáfne. Ele ficava a 8 quilômetros da cidade de Antioquia e eles eram adoradores de Dáfne. A calçada da Antioquia, a calçada principal, a 25 de março da Antioquia, ela era de mármore. Olha só, ela era de mármore. E ela, olha que curiosidade linda, eu não sabia, era a única cidade do mundo antigo que já possuía iluminação noturna. Antioquia. Isso nós estamos falando no ano de 40 depois de Cristo. E sem dúvida, ela era uma grande seara para o evangelismo. E os judeus foram se convertendo de Chipre, de Cirene, foram para lá na Antioquia e começou
começou a pregação. Aí eu pergunto para você, quem eram esses irmãos? A Bíblia não diz. Os teólogos os chamam de missionários anônimos. E por que isso é importante? Isso é importante porque houve um grande número de convertidos através desses missionários anônimos. E é importante nós citarmos isso aqui também, porque mostra que Deus, Ele não acompanha a fama do homem. Deus olha para o esforço do homem, para a vontade do homem. E como eu disse no início, se Deus aprova, o homem não tem o que colocar no bedelho. E tal acontecimento, ele foi tão grande, tão surpreendente, que aqueles homens silenciosamente começaram a pregar o Evangelho, sem serem conhecidos, sem serem famosos. Nós não vamos ver os nomes deles citados em nenhuma parte da Bíblia, nós só vamos saber que eram missionários anônimos. Não ganharam nada por isso, não ganharam nem fama, nem um lugarzinho. Mas Lucas vai dizer que o número de crentes começou a subir lá na Antioquia. E não tinha um Paulo lá, não tinha um Pedro lá, não tinha ninguém famoso lá. E o Evangelho começou a crescer. E chegou a notícia lá em Jerusalém. Olha, está acontecendo um movimento em Antioquia, uma cidade ali da Psídia. Está acontecendo um movimento muito estranho ali. Para vocês terem uma ideia, Antioquia ficava a 400 quilômetros longe de Jerusalém. E a cidade começou a conversar, os mensageiros, as pessoas que passavam por ali. E aí, o que aconteceu com a igreja de Jerusalém? Assim como acontece com a nossa. Um exemplo. Digamos que lá na Pedra Vermelha, alguém inicia um movimento. Fale para o pastor Vanderlei, olha, pastor Vanderlei, eu moro lá na Pedra Vermelha, eu vou começar a fazer um culto na minha casa. E aí, se o senhor quiser vir, o senhor está convidado, mas é sem compromisso, é para mim. E aí o que acontece com essa casa? Primeiro mês, segundo mês, quando de repente a pessoa vê, não dá mais para comportar aquelas pessoas numa casa. E aí começa a chegar aqui para a nossa igreja, que um ponto de pregação está crescendo na Pedra Vermelha. E aí o que o servo de Deus tem que fazer? A igreja se reuniu lá em Jerusalém e falou, vamos mandar alguém de confiança lá. E é isso que a igreja faria. O que a igreja faria? Mandaria alguém de confiança à Pedra Vermelha para identificar se os crentes que estavam se chegando ali eram crentes de fogo de palha, eram crentes que estavam ali somente curiosos, não estavam dispostos a fincar raízes, não valia a pena investir. Ao ponto de o pastor Vanderlei falar, olha, não dá para a gente continuar, porque as pessoas aqui querem viver vida dupla, não querem obedecer, então não dá. Era isso que a igreja de Jerusalém queria entender. E para isso, eles enviaram uma pessoa chamada Barnabé. Barnabé foi para lá. Barnabé não era apóstolo, mas Barnabé era considerado um pastor. A Bíblia vai falar de Barnabé como um homem carinhoso, como um homem de coração acolhedor, como um homem de alma generosa, como um homem experiente na liderança. Vai falar de Barnabé como um homem que conhecia, que é experiente nas obras de Deus, capaz de discernir se aquele movimento era aprovado por Deus ou não. E ele foi, ele viajou para lá. A Bíblia vai nos contar que quando Barnabé chegou em Antioquia, ele ficou com seu coração, não alegre, mas transbordando de alegria. Porque ele viu a graça de Deus repousando sobre a vida de cada irmão que ali estava. A igreja estava muito grande. Não era só mais um ponto de pregação. E Barnabé, ele não teve resistência de falar assim, eu sou judeu e eles são gentios, vamos manter ali a distância. Não!
A Bíblia vai falar que Barnabé chamou os novos convertidos e começou a aconselhá-los. O que é isso? Discipulá-los. E começou a dar palavras de ânimo, dizendo assim: olha, Jesus está muito feliz com vocês, permaneçam nessa fé, firmes de coração. E ele chamou aquelas pessoas para tirar dúvida. O que vocês têm de dúvida da fé? Isso é um discipulado. Isso é o que a gente tem que fazer com o novo convertido. Foi o que Barnabé fez. E a Bíblia nos conta que Barnabé tinha um testemunho maravilhoso. E ele era cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo já começa pelo significado do nome Barnabé. Filho da consolação é o significado do nome dele. Ser cheio do Espírito Santo não é só ter ousadia. A gente atrela muito isso. Mas ser cheio do Espírito Santo é ter todo o fruto do Espírito. Amor, fé, paciência, sabedoria, domínio próprio, bondade. Não se pode dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo apenas pela evidência de falar em línguas. Não pode se dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo somente porque nós vimos ela profetizar, porque nós vimos ela revelar. O que vai evidenciar que essa pessoa está cheia do Espírito Santo é o fruto. É o fruto. E estar cheio do Espírito Santo não é ser visitado pelo Espírito Santo, mas é ser habitado pelo Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é estar vazio de si, para que Ele possa preencher todas as lacunas da nossa alma e conduzir a nossa vida, conduzir as nossas decisões. E Barnabé era essa pessoa que tinha vida com Deus, ele caminhava com Deus. E quando o Evangelho é acompanhado de amor, de bom exemplo, de vida com Deus, essa fórmula, amor, fé, vida com Deus, bom testemunho, é igual sucesso. Sucesso. Porque quem está transportando essa pessoa é Deus. E essa pessoa sendo cheia do Espírito Santo, ela é representante de Cristo na terra. Quando alguém diz que nós somos crentes, esse nome é muito importante para nós, porque significa que nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Glória a Deus. Significa que nós não estamos andando sem estarmos juntos, unidos a um corpo, e esse corpo é Cristo. E vocês, olhem que interessante, vocês sabem quem estimulou, quem consolou, quem motivou Paulo a permanecer na fé, quando ele foi recém-convertido e foi rejeitado por Jerusalém? Barnabé. Barnabé acreditou nele. Barnabé incentivou Paulo. E Paulo se tornou o líder que nós conhecemos hoje. Então sempre tem um conselheiro de valor, né? E aí o que acontece com Barnabé depois que ele aconselha esses irmãos, depois que ele discipula esses irmãos? Ele mais que depressa vai para onde? Ele vai para Tarso. Buscar quem? Saulo. Ele vai lá. Ele vai lá. Sabe por que ele vai lá? Porque não tinha ninguém melhor do que Saulo para pregar para os gentios. Então, Barnabé falou: olha, ali tem uma obra que foi começada, mas quem vai dar continuidade nessa obra? Se deu certo assim com a gente, imagina com ele. Vamos lá. E ele foi. Foi lá, chegou até Saulo, ainda era Saulo. Não porque não houvesse havido, não havia transformação, já tinha havido a transformação. Mas ele ainda era conhecido como Saulo. Saulo. Ele chegou lá em Tarso, na cidade de Tarso, contou tudo para Saulo. E disse: olha, você é a pessoa indicada para evangelizar os gentios ali em Antioquia e continuar aquele trabalho que é lindo.
E abrindo um parênteses bem gigante aqui, o que nós vemos mais uma vez na vida de Barnabé? Através dessa atitude. Evangelização. Bom, Missão, aliás. Missão, mas nessa atitude de ir buscar quem entende. Humildade de reconhecer quem entende, reconhecer o dom de cada um. Isso mostra quão líder ele era. Porque o líder, ele fica observando os seus liderados e ele não vai pegar um liderado e tímido para falar no meio de uma multidão. Ele não vai. Ele sabe que aquele liderado, a parte forte dele é a comunicação face a face. Não entrega o microfone para ele. Como diz a Cris, ela é do mesmo tempo que eu, que no microfone tem os fios aí, né? E no nervoso a gente ia assim, ó. Quando no final da oportunidade o fio já estava na metade aqui, ó. De nervoso. Ou o cabo não resistia, pastor Vanderlei, porque a gente pegava o cabo, enrolava durante a pregação. Irmãos, a primeira vez que eu fui pregar, a minha mão foram só 15 minutos. Mas quando eu soltei a mão não fechava. Ela ficou no negócio do microfone. Eu falei assim, nossa, meu dedo não quer abrir. De tanto que eu apertei aquele microfone, eu apertei. Foram 15 minutos de força. Força. Quando o irmão falou amém, sabe o que eu falei? Não quer sair. De tanta força assim, de nervoso. Mas não por timidez. E o líder, ele vê, né, os principais dons dos irmãos. E Barnabé reconheceu o dom de Paulo. Essa humildade de nós reconhecermos o dom de Deus nos nossos irmãos é maravilhoso. Deus ama isso. E você mantém uma igreja saudável. Por quê? A irmã que sabe cantar, ela vai ter espaço dela para cantar. Já o irmão que não é muito do cantar, deixa a oportunidade para a irmã que sabe cantar. Acompanha no cantinho. A irmã que não sabe pregar, não tem a facilidade de pregar, abre o culto enquanto aquele que tem, prega. Para quem não sofrer? A igreja. A igreja, meu Deus do céu, o que é isso? Que pregação é essa, Senhor? Só fala da vida dele. Mas não é culpa. Então, ali Barnabé encontrou o dom e teve humildade de reconhecer. Isso é muita humildade da nossa parte também. É que às vezes, na vontade de servir, em empresa a gente faz muito isso. Muitas vezes você não sabe montar aquela planilha, mas aí o seu chefe te chama e fala assim, sabe fazer uma dinâmica aí? A sua cabeça é assim, sei? Depois é que você sabe no que você se meteu. A sua boca foi mais rápida. Sei tudo. Fazer a dinâmica, fazer o PROC V, o PROC C, sei fazer tudo. Então tá bom, então me entrega amanhã. Engraçado? Não, é amanhã mesmo. E aí você corre. É Google, é GPT, é amigo. Na obra de Deus, nós não podemos ser assim, ou nós sabemos, ou nós sabemos. Se nós não sabemos ainda, vamos buscar. Vamos buscar conhecimento, vamos ler, vamos treinar. Até para cantar tem que treinar. Tudo tem que treinar. Não é aquela história de falar assim, ó, para Jesus é isso e tá bom. É muito pelo contrário. Aí que tem que ensaiar, aí que tem que treinar. Não significa que Deus não vai receber quem não treina, não é isso, mas eu quero dizer a questão do zelo. Se eu treino para o mundo, para entregar algo para o mundo, o que dirá entregar algo para Deus? Por isso que quando alguém fala assim, dá para você trazer uma palavra agora, uma pregação agora, você pode trazer uma palavra, mas talvez não uma pregação com profundidade. Porque não deu tempo. Precisa de um tempo. Para você, a não ser que você pregue o cego de Jericó eternamente.
Você decora o cerco de Jericó e fala assim: quando me chamar para uma situação de emergência, é o cerco de Jericó. A mulher samaritana. E vai. Mas, se todas as vezes nós fizermos assim, nós estamos sendo zelosos com a palavra de Deus? Não estamos. Nós não estamos sendo zelosos com a oportunidade e também, além de não estarmos sendo zelosos com a palavra de Deus, nós não estamos respeitando os nossos irmãos que saíram de suas casas para ouvirem uma palavra. E não é qualquer palavra. Então, é falta de respeito entregar qualquer louvor, qualquer palavra. Amém, igreja? Amém. É falta de respeito. Em primeiro lugar, Deus, a gente nem precisa discutir. E em segundo lugar, falta de respeito para os irmãos. E aí, olha só. Quando Paulo chega lá em Antioquia, ele então funda a igreja de Antioquia. Aqui tem que ser uma igreja, gente. Está tudo pronto para ser uma igreja. Ali nasce uma igreja gigante. E só multiplicava o crescimento. Diz a Bíblia que Paulo e Barnabé fizeram uma missão 1 ano sem parar em Antioquia, só crescendo, muita gente, muitos irmãos. E pela primeira vez na história, nós recebemos o nome de cristãos. Até então era discípulo de Cristo. Só que não se sabe se o pessoal ali de Antioquia estava zombando do povo de Deus. Não se sabe se cristão era um apelido pejorativo. O que se sabe é que ficou bom e pegou. Por que eles resolveram chamar aqueles homens, aquele povo de Antioquia, de não discípulos mais, mas de cristãos? Falavam como Jesus, andavam como Jesus, pregavam como Jesus, acho que até se vestiam como Jesus, riam como Jesus, tudo como Jesus. Então, são os cristãos. E aí nós somos batizados de cristãos. Foi lá em Antioquia que surgiu esse nome, que hoje a gente se orgulha. E aí o que aconteceu? Passando rapidamente aqui, que não é uma coisa que demande muito tempo aqui, só vou citar. Os profetas de Jerusalém começaram a descer para visitar Antioquia, todo mundo. Todo mundo queria visitar Antioquia, ver a igreja, estava crescendo, missionários. Ali começou a crescer formação de doutores, profetas, dons, tudo naquela igreja, multiplicando, sabe? E chegou um profeta ali chamado Ágabo, que sentiu da parte de Deus, Deus revelou para ele, que viria uma grande fome assolar aquela cidade. E diz a palavra do Senhor que no ano de 41 e 48 depois de Cristo, essa fome de fato chegou durante o reinado de Cláudio. E por que a gente passa por aqui? Por que a gente tem que parar aqui um pouquinho? Porque a Bíblia vai nos dizer que os crentes de todas as regiões mandaram o quê? Socorro para os crentes de Jerusalém. Socorro financeiro. Socorro de mantimento. E a igreja crescia e se fortalecia porque o vínculo da igreja era o amor. E a liderança de Antioquia era uma liderança de amor, de adoração, com atos de servir. Todas as decisões eram tomadas com muita oração, com muito jejum. Tanto é que Barnabé e Paulo, quando saem em missão, eles são abençoados em posição de mãos por todos os líderes para que a missão fosse um sucesso. Um ponto a observar: Antioquia não tinha missionários que não davam conta do trabalho missionário. Mas Paulo e Barnabé, quando voltavam das missões, era um evento. Reuniam todos ali. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas sabe, caindo à noite e começando a contar as experiências. Olha, a gente entrou numa cidade, a gente foi escorraçado. Nessa cidade a gente foi bem recebido. Sabe, irmãos, não tinha televisão, não tinha nenhum meio de comunicação. Então eu acredito que era um evento quando os missionários estavam chegando das missões, para trocar aquelas experiências, para contar como foi, se teve libertação, se teve igrejas se formando, porque eles ficavam meses fora. Quando eles voltavam, eles tinham muito para contar.
Então eles prestavam conta da ajuda que eles receberam. Então, olha, a ajuda que vocês nos deram, nos sustentaram por tantos dias. Depois nós fomos convidados para ficar hospitalizados, hospedados numa casa de outra pessoa. E assim a obra crescia. E quando eles se reuniam, Lucas diz aqui que eles relatavam assim: quão grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Só que toda caminhada, quando ela começa a crescer, ela tem dilemas, não é verdade? Existem coisas na Bíblia que elas não estão claras. Existem os princípios, nós sabemos os princípios. Mas existem coisas que não estão claras, assim, evidentes. Um exemplo: quando você vai pregar para alguém que fuma, essa pessoa me fala, então fala aí para mim onde está escrito cigarro. Eu quero ler. Está aí? Não está. Aonde está escrito cerveja? Não está. Então, aonde está? E assim, a Bíblia não vai ser assim, mas ela vai ditar princípios. Você vai ler ali princípios. E nós precisamos entender esses princípios para que nós não criemos regras desnecessárias. É pecado tirar coisa da Bíblia e é pecado acrescentar coisa da Bíblia. As duas coisas o diabo engana. Tira isso aqui, não tem nada a ver. Põe isso aqui, acrescenta isso aqui. Então as duas coisas estão erradas. Acrescentar e tirar. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a se esbarrar em questões morais e éticas. E aí o que aconteceu no ano de 49, ano 50, houve uma grande discussão entre eles. A igreja estava se dividindo, porque o grupo de novos convertidos estava crescendo, e alguns judeus estavam falando assim: nós não podemos aceitar esse grupo entre nós, porque esse grupo não é circuncidado conforme a lei. Nós somos. Nós não estamos no mesmo funil com Deus. Essas pessoas não são iguais a nós. E começou a causar grande dissensão. E lá em Atos 15, nós vamos ver que eles resolviam tudo conversando e com a direção de Deus. E houve então o concílio de Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém. O que acontecia ali na Assembleia? Eles começaram a discutir, especialmente, discutir no bom sentido. Pedro, Paulo, Barnabé, Tiago e outros tantos que estavam ali. E eles começaram a falar: gente, qual é a lógica de circuncidar os gentios? Qual é a lógica de você abrir a cabeça do gentio e falar assim, você quer seguir Jesus? Vira judeu. E começaram a discutir por que a gente está colocando algo tão pesado nas costas dos gentios. Eles não vão ceder. E aí, depois de muito orarem, depois de muito buscarem a Deus, eles chegaram à conclusão, a partir do Espírito Santo, que fossem mensageiros então lá para Antioquia levar a seguinte mensagem: não precisa se circuncidar, obedeçam, fujam da imoralidade sexual, tá? Toda espécie de idolatria física, idolatria de comida, se abstenham, corta. E por último, não coma carne sufocada com sangue, ou seja, animais estrangulados, vocês não vão comer. Olha o fardo que eles tiraram das costas dos gentios. Gente, calma, não precisa, ninguém vai ser operado. Ninguém vai fazer cirurgia, porque era uma cirurgia, gente. O homem ficaria pelo menos de 7 a 10 dias sem andar. Não tinha anestesia. Era um sinal. E eles falaram: não, a gente precisa. O Senhor iluminou eles, dizendo assim: não, o sinal que eu preciso é no coração. Vai lá. Imagina, gente, nós não teríamos, o evangelho não teria chegado até nós aqui. Se hoje alguém falasse aqui: irmãos, o seguinte, mudou a regra da igreja. Agora, para ser servo de Deus, tem que se circuncidar. Acabou, vai todo mundo embora.
Todo mundo embora. Ah, mas hoje em dia tem anestesia, não interessa. Vai todo mundo embora. E aí, quando eles levaram o resultado do concílio até Jerusalém, os gentios receberam alegres, felizes. E foi decidido, então, que isso acontecesse para haver o quê? Harmonia, conciliação. Abrindo um pensamento aqui, existem irmãos, especialmente irmãos que nasceram em igrejas que estavam acostumadas a pôr coisas na Bíblia. Existem irmãos que se deleitam no desespero de outros irmãos. Vou explicar. Eles criam uma regra impossível e aí eles dizem para esse irmão: sabia disso? Esse irmão fala: meu Deus, não sabia. E o desespero desse irmão alegra ele. É isso aí, tá vendo? Pensa que o céu é fácil. Só que o Senhor fala que naquele último dia, todo aquele que colocar pedra de tropeço na frente do irmão, dificultar o caminho do céu, vai ter uma reuniãozinha com Deus. Sabe? Vai ter uma reuniãozinha com Deus. Ah, para você ir para o céu, você tem isso. Vira a página. Isso. No final, a pessoa nem está mais te ouvindo. Não está mais te ouvindo. E aí aquele versículo fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, beleza. Todo mundo entendeu? Maravilha. Não precisava mais circuncisão. Estamos bem. Gálatas 2. Olha o que aconteceu depois disso. Um evento que marcou a história da igreja. Quem não sabia vai ficar sabendo hoje. Carol, uma pergunta. Esse tempo, com certeza, nasceu com crianças, né? Em Antioquia. Os judeus, eles levavam ainda, sabendo que Deus havia liberado, eles continuavam fazendo. Eles não eram condenados por acreditar. O problema é querer fazer essa regra para o nenê gentil. Nasceu um nenê gentil aí, se os judeus podiam fazer, não somava e nem subtraía. Mas vamos supor, uma família nova. Não, me converti aqui na época. Se ele não quisesse, ele não precisava. Estava liberado. Entendeu? Só que por tradição, muitas vezes eles faziam. Por questão de tradição. Mas o que precisava ficar claro para eles é o seguinte: a salvação de vocês não está nesse corte. Porque se eles estivessem presos nesse corte, eles anulariam todo o sacrifício de Cristo na cruz. Entende qual era a gravidade do problema? Melhor que não fizesse mesmo. Tá bom, Deus não condena nem. Só que daí, gente, aconteceu uma coisa muito esquisita em Gálatas. Vamos começar do começo. Vamos lá. Quem abriu aí diz amém. Amém. Vamos lá. Depois, passados quantos anos? 14 anos. Subiu outra vez. Quem subiu? Paulo. Contando aqui, Passados os 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo o Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente os que estavam em estima. Em estima quer dizer assim, aqueles que estavam perto de mim, aqueles que eu tinha carinho. E que de alguma maneira não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. Aqui Paulo está explicando assim, Tito andava comigo, Tito era grego, Tito não era circuncidado. E do meu lado também tem Barnabé, judeu, circuncidado. E daí? Paulo está falando. Continuando. Ele falava assim, ninguém vai constranger Tito. Ninguém vai constranger Tito. Ninguém vai pegar e falar assim, Tito, você está andando com Paulo, você vai se circuncidar. Paulo está falando aqui, nem Tito foi constrangido. Ou seja, Tito faz a obra comigo. 4. E isso por causa dos nossos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão.
aos quais, nem ainda por uma hora, cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Parando aí. Quem eram esses falsos irmãos? Falsos mestres, chamados também de judaizantes. O que são judaizantes? São judeus, óbvio, que foram batizados nas águas, mas que não queriam abandonar as tradições. Eles eram judaizantes. Tá, a gente batizou nas águas, mas a tradição está aqui, ó. Não posso largar. Ela é comigo, eu sou com ela. Eu aprendi, cresci assim, morrerei assim, batizei, reconheço Jesus, mas vou continuar guardando o sábado, vou continuar me abstendo do porco, vou continuar, enfim, um monte de coisa. E aí, esses falsos irmãos que Paulo disse, começaram então a observar, sabe? Vamos ver se esse movimento é de Deus mesmo? E esses falsos irmãos perseguiam Paulo durante o sermão, sabe? Para perturbar, atrapalhar o sermão de Paulo. Imagina, você está pregando para um monte de gente e você vê um rosto fazendo assim. Era assim que eles faziam. Até parece que Jesus falou isso. Até parece que vai ser salvo assim. Até parece. E a Bíblia fala que Paulo falava que eles eram intrometidos, eles se infiltravam como espiões secretos no meio da multidão. E eles descobriram: ei, olha lá, Tito é grego. Tito não foi circuncidado. E aí começaram: não acreditamos que Tito tem que circuncidar. Paulo falou: aqui ninguém circuncida Tito. E eles causavam confusão no meio da pregação de Paulo. E eles começavam a questionar e desafiar a autoridade de Paulo. Gente, não tem coisa pior de você estar falando com alguém e essa pessoa estar debochando de você, estar rindo de você, fazendo pouco caso de você, meneando a cabeça para tudo que você fala, como se você não tivesse autoridade, como se você não tivesse pesquisado, como se você não tivesse estudado. E era isso que eles estavam fazendo para Paulo. Não era um, eram vários. E aí, Paulo não cedeu. Paulo falou: não vou ceder, porque ele ficou muito irritado. Paulo ficou irritado. Ele disse assim: ó, se eu abrir a circuncisão de Tito, é como se eu retrocedesse tudo que a gente já aprendeu de Jesus. É como se a gente pegasse a liberdade cristã, Paulo está falando, jogasse no lixo e voltasse a ser servo do pecado, escravo. Não vamos voltar. E Paulo insistiu dizendo assim: Tito fica, Tito é convertido, Tito aceitou Jesus, Tito foi batizado e isso basta. Glória a Deus. Fim. Parou por aí? Não. O que aconteceu, gente? Eles dividiram então, para evitar conflito. Gentil prega para gentil, judeu prega para judeu. Maravilha. Tá ótimo. Aí o que aconteceu, gente? Lá no versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Quem está falando aí? Paulo. Olha o que aconteceu. Estava todo mundo lá na Antioquia, a igreja estava de vento em polpa, judeus e gregos, judeus e gentios, comendo na mesma mesa, conversando, apertando mão, batendo nas costas, se abraçando, alegria. Pedro já tinha tido a visão do lençol, estava tudo bem, escrúpulos ficaram para trás. Ele estava lá sentadinho, comendo, bonitinho. Quando ele avista os mestres de Jerusalém subindo, chegando até Antioquia, o que Pedro faz? Larga o talher, larga tudo e sai. Larga os gentios lá, como se eu não me misturo com essas pessoas. Gente, falando do Pedro, eu estou falando do Pedro que foi lá no Cornélio, que viu o batismo. Aí Pedro viu os homens chegando e sai correndo. Aí Paulo fala assim: quando eu vi, olha só, gente, que autoridade. Quando eu vi Pedro agindo desta forma, me resisti na cara.
Paulo fala. O que quer dizer ele resistiu, cara? Repreendi. Paulo repreendeu Pedro. Paulo condenou Pedro. E nós vamos ler o que Paulo falou. Vamos ler com entonação, para a gente entender o que aconteceu aquele dia. Porque foi histórico. Quem estava do lado pensou assim, peraí. 2 apóstolos gigantes brigando. De que lado a gente fica? De Pedro ou de Paulo? Se tivesse Pedro e Paulo aqui, o que vocês iam fazer? Mesma coisa, vocês iam falar, e agora? Vou um pouquinho para Pedro. Eu aprendi na festa, agora eu vou um pouquinho para Paulo. Porque eles são maravilhosos, só que eles estavam brigando. Vamos ler o que Paulo falou para Pedro? Versículo 11. Chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara, porque ele era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Paulo chamou Pedro de dissimulado, hipócrita. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todo mundo: Pedro, se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga o judeu a viver como gentil? Nós somos judeus, eu e você, por natureza. Pedro, você sabe que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu, a lapada de Paulo em Pedro. Hashtag. E se acontecesse hoje, ia estar nos primeiros jornais. O que aconteceu com Pedro aqui? Nós vimos essa discussão entre 2 apóstolos que viram Jesus face a face. Os 2. Vamos falar dos 2. Ambos tiveram um encontro transformador com Jesus. Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de almas. Saulo, por que me persegues? Levanta, farei de ti um grande homem. Os 2. Ambos tinham uma missão, a mesma, levar o Evangelho. Os 2 eram revestidos de poder. Os 2 tinham reconhecimento e respeito das pessoas. Os 2 eram usados poderosamente nas mãos de Deus. Só que Paulo estava bravo. Paulo repreendeu e condenou o comportamento de Pedro. Por que Paulo fez isso? E aí a gente conclui, a gente já termina. Do ponto de vista do judeu, comer com o gentio, tocar nas coisas do gentio, era pecado. E naquele momento, Pedro, ele deixou de agir sinceramente. Ele já não acreditava mais que se ele comesse com o gentio, ele ia ficar impuro. Deus falou com ele. Só que ele queria manter uma aparência. Para quê? Para não ser rejeitado, para não sofrer pressão. Então, sabe o político da boa vizinhança? Vou parecer judeu, vou parecer gentio. E quando ele se deu de frente com os 2 grupos, ele preferiu abandonar os gentios e se juntar com os judeus. Sabe aquele amiguinho da escola? Que anda com você, come com você, aí quando chega um amiguinho novo, ele finge que não te conhece? Foi isso que Pedro fez. Ele sempre estava igual a papo com os gentios. É verdade, que legal. De repente ele viu os judeus e levantou, largou o povo falando sozinho. E aí você pergunta assim, por que Paulo fez isso na frente de todo mundo, Carol? Paulo foi muito rude. Paulo teve um motivo. Como esse escândalo foi público, Paulo teve que repreender em público. Porque se Paulo não repreendesse em público, todo o resto ia entender que essa atitude era uma atitude certa. Todo mundo ia entender que o gentio era impuro mesmo. Todo mundo ia entender que o sacrifício de Cristo foi em vão e ia retroceder na fé. Por isso que Paulo falou, eu bati de frente com ele. Eu o resisti na face. Ou seja, eu bati de frente com Pedro. E nós não ouvimos Pedro titubear.
Pedro entendeu. Amém? Amém. Onde Pedro pecou? De achar por um minuto que a graça de Deus não era suficiente. De achar por um minuto que o sangue de Jesus não tem poder para perdoar pecado. De achar por um minuto que méritos, obras podem salvar. Por um minuto. E aí Paulo disse assim: qualquer ensino diferente disso, eu não vou tolerar. Na igreja de Cristo, não. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Amém? Glória a Deus. E assim foi o evangelho pregado em Antioquia, e da Antioquia explodiu. Foi algo tremendo. Surgiram vários missionários evangelistas, doutores, pregadores, e esses missionários aqui, eles vão receber a recompensa deles no último dia. E qualquer missionário oculto que esteja fazendo a obra sem cargo, sem reconhecimento, não se preocupe. O Senhor está contabilizando tudo. Glórias a Deus. O Senhor Deus é um excelente contador. Ele está contabilizando tudo. A gente aprende de tudo isso que nada pode substituir o sacrifício de Cristo. Nem um esforço, nem uma promessa, nem um voto. Nada é suficiente para substituir aquele dia, aquele fatídico dia em que Cristo se entregou por nós voluntariamente. Aleluia. Nós devemos, como cristãos, rejeitar qualquer ensino diferente disso. E nós devemos pedir para que sejamos um pouquinho mais parecidos com Barnabé, cheios do Espírito Santo, não só porque falamos em línguas estranhas, não só porque temos visões, mas porque as pessoas, ao olharem para nós, elas veem o fruto do Espírito transbordando em nós. Paz, bondade, harmonia, domínio próprio, amor, paciência. Essa é a verdadeira doutrina. E que a gente não se preocupe em querer ser aceito sempre, em todos os grupos, em grupo de trabalho, em grupo da família. Muitas vezes, por causa da nossa defesa de fé, por causa da nossa opinião, por causa da nossa fé no Senhor, nós vamos ficar de fora, irmãos. Viu? Entenda isso. Você vai ser desprezado no trabalho, você vai ser desprezado na faculdade, você vai ser desprezado na escola, você vai ser desprezado por uma formiga. Porque você é cristão. Não se importe em ser aceito pelo homem, se importa em ser aceito pelo Senhor. Amém? Palmas que exalta Jesus. Permite mostrar a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar de pé. Amém, Jesus. Sexta-feira tem culto, pastor? Sexta-feira. Sábado não tem culto, amém, irmãos? Só domingo. Aleluia. Senhor, nessa noite queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por tudo aquilo, Senhor, que foi realizado, pelo estudo da tua palavra, por cada irmão aqui presente, Senhor. Somos gratos a ti, Pai, pela tua graça e misericórdia. Que o Senhor possa nos levar em segurança até os nossos lares, Senhor, nos concedendo um fim de noite alegre, feliz, abençoado. Prepara tudo, Senhor, para o próximo encontro neste lugar. Venha cada dia, Senhor, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, nos capacitando como servos do Senhor, nos capacitando, Pai, como ministros do Teu Evangelho, Senhor. Usa nossas vidas, Pai, nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, a vencer a cada dia os desejos da nossa carne, para fazer a Tua vontade, o Teu querer. Esse é o desejo do nosso coração para a cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Está encerrado, com todos os palmas, em nome de Jesus.